Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, boa noite, quem está aí? Chegando aqui para o nosso super bate-papo sistêmico do dia de hoje. Sabe que hoje a gente aprende a fixar aqui? Sempre lembro disso, a hora que a gente já está aqui. Boa noite. Olá, cadê a Vá? Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Royer, Magnus. Tudo bem aí com vocês? Hoje nós vamos falar sobre você cria sua própria vida. Será? Vamos seguir aí no nosso bate-papo falando sobre crenças, sobre autoconhecimento sistêmico e vamos então elevar a nossa consciência mais ainda para saber usar melhor o nosso poder da mente, o poder de atrair realmente as coisas que são importantes para nós, tá? Hoje eu vou trazer alguns casos de consultório bem legais, casos que estão acontecendo aí reais, como por exemplo, empresários que estão me procurando porque estão com pânico de estar ganhando dinheiro agora, de estar ganhando dinheiro. Vocês acreditam nisso? Eu tenho recebido pessoas que estão me procurando para fazer sessão porque estão entrando num conflito de muita ansiedade, de até uma baixa mesmo, porque estão ganhando dinheiro, porque eles estão sendo diferentes do que a maioria. Pessoas que estão abusando de medicamentos, pessoas que estão ganhando peso agora, então pessoas que estão passando por vários efeitos, vamos dizer assim, de todo esse movimento que está acontecendo e estão passando por esse tipo de situação porque não conseguem compreender que tem algo aqui que precisa ser reajustado. Então, o nosso grande movimento de hoje vai ser falar sobre isso. Você cria sua própria vida. Será que você cria mesmo? Então, todos vocês sejam muito bem-vindos. A Bá ainda não chegou aqui. Daqui a pouco ela deve chegar. Vão me contando aí se vocês estão me ouvindo bem. Você que deseja participar dessa conversa, geralmente a gente fica aqui em torno de 1 hora, conversando, ampliando bastante, fazendo exercícios. Hoje eu preparei aqui, ó, uma plataforma com um barbante. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que isso significa, tá? Então nós vamos fazer um exercício para você perceber, será que eu estou emaranhado com coisas que não são minhas? Será que eu estou cuidando de problemas que não são meus? O que acontece quando eu cuido de problemas que não são meus? Geralmente, quando isso acontece, a gente acaba entrando numa densidade muito grande, né? Então é isso. A Bá tá aqui, meu amor! Eba! Pessoal que tá entrando aí, que gostaria que outras pessoas soubessem desse assunto também, tivesse aqui para ter esse bate-papo junto com a gente, compartilha a live aí, faz aquele negócio dos coraçõezinhos e tudo, porque daí vai aumentando a relevância desse conteúdo, tá bom? Lembrando que nós temos o YouTube, que toda semana eu tô mandando lá um vídeo com uma história que fala sobre uma moral da história, né? Que tá sendo muito bacana, todo mundo que tá assistindo os vídeos tá me mandando que tá tendo vários tipos de insight, isso é muito legal, tá bom? E os nossos bate-papos aqui, eles estão sendo praticamente uma sessão, né? Estão sendo praticamente uma sessão de terapia, até porque nós estamos com um grupo de mentoria e esse grupo de mentoria tem trazido uma profundidade aí para o nosso trabalho, tá bom? Então é isso, eu vou chamar a Bárbara aqui para entrar comigo, ficamos até o último segundo, literalmente, né, Vá? Sejam muito bem-vindos, a Nip, presidente Prudente, a Tati chegou também, que legal, a Rê tá aqui, meu amor Guido, queridos todos, sejam muito bem-vindos, tá? Deixa eu só ver como é que eu chamo a Bá aqui. Bá, me envia o convite, você consegue aí? Peraí. Oi, Tati, Marquinhos, oi, que delícia! Peraí, deixa eu ver como é que faz. Aqui, achei. Toda semana eu esqueço como é que faz. É problema de BIOS, bichinho ignorante operando o sistema, mas a gente vai melhorando com o tempo, né? Ah, que legal, que Oi! alegria! Você aqui! Me senti tão sozinha sem você. Que Não bom está que mais. você Estou chegou. aqui. Que legal. Gente, olha só, Bá, como é que você tá aí, em Floripa? Olha, eu tô passando por umas coisas, hein, que eu vou te contar. Tem a Coisas ver com boas ou com ruins essa história toda aí desafiadoras? do. Como é que Tem a ver é? com essa. E tem a ver com toda essa história, né, de a gente achar que cria a vida, mas na verdade a gente acha que cria, né? No final das contas,
muita coisa está acontecendo e eu estou me recordando que, mais uma vez, algumas coisas acontecem porque ainda existe um gatilho ali que faz com que eu haja de uma maneira que eu agia antes e daí dá o mesmo resultado. Sim, boa. Então é boicote, né? Então acaba que é um auto-boicote, assim. Então eu tô sentindo isso, mas tô com mais consciência, viu? Tô com mais consciência. Na Então verdade, foi. é a tal da consciência que é o grande segredo que nós vamos trabalhar aqui, né? É, Só que, sim. você sabe, eu até assim, eu preparei aqui alguns casos que eu queria compartilhar com vocês antes da gente começar a entrar mais profundamente no assunto, no nosso tema de hoje, porque assim, me chamou muito a atenção as coisas que estão acontecendo essa semana, o que eu estou trabalhando em consultório, o que pessoas estão me chamando para conversar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa questão que eu estava falando, não sei se você ouviu ali, eu recebi alguns empresários, não foi um, foram alguns empresários entrando em contato comigo. Inclusive, eu tive que fazer uma sessão de emergência com uma pessoa, porque ela simplesmente estava em pânico porque a agenda dela estava cheia. Eu falou, gente, eu estou em pânico porque a minha agenda está cheia, todas as pessoas estão reclamando que não estão trabalhando, que não estão ganhando dinheiro, e eu não sei o que eu faço com isso. E por que que isso acontece? Olha que loucura, né? Era para a pessoa estar comemorando que ela está com a agenda cheia. E nós tivemos uma constelação aí na terça-feira, no nosso grupo de mentoria, que foi trabalhado exatamente isso. Por isso que essas pessoas começam a chegar para me procurar e procurar esse movimento de tratar essa dor, essa ansiedade e tudo mais, né? Porque na constelação que nós trabalhamos na terça-feira, no grupo, nós vimos exatamente isso, que oi, boa noite, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo, Tati, seja bem-vinda também. Então, nós trabalhamos muito isso, que é assim, a vergonha que as pessoas da nossa geração têm de prosperar. Por incrível que pareça. Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente vem de um movimento de muitas gerações que vem repetindo padrões, repetindo padrões, repetindo padrões, repetindo padrões. E quando você nasce, essa programação de repetição de padrões, ela vem junto. Eu sempre gosto de lembrar, se você nunca ouviu isso, não ouça só com os ouvidos auditivos, ouça com os ouvidos do coração e da alma. Você é 50% teu pai biológico, 50% tua mãe biológica. Paula, mas eu não pareço nada com meu pai, não pareço nada com a minha mãe. Ou então eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe, eu fui abandonado, eu fui adotado, eu fui liberado, minha mãe morreu. Não importa. Se a gente passar um scanner agora em você, um scanner biológico, genético, você é 50% teu pai, 50% tua mãe. Imagina isso dentro de você agora. Só que uma coisa que a gente não para pensar, que é muito interessante, é o seguinte: o teu pai e tua mãe, eles não são filhos de alguém? Olha essa pergunta. A gente para pensar, meu pai e minha mãe são meu pai e minha mãe. Eu penso no meu avô, na minha avó, no meu bisavô, na minha bisavó. Mas será que eu penso que meu pai e minha mãe são filhos? Você já parou para pensar nisso, Bá? Com essa palavra, assim, porque você lembra do teu pai e da tua mãe, você lembra dos teus Sim, avós. é Mas verdade. você já para falar assim, meus pais são filhos? Olha que louco que é isso. Oi, Bia, oi, Josi. Então, veja. Oi, Matheus. Olha aqui, que interessante. Seu pai é filho do teu avô e da tua avó. Tua mãe, cadê o olhinho? Tua mãe é filha do teu avô e da tua avó. Como o teu pai é filho do teu avô e da tua avó, então ele é o quê? Se a gente acabou de falar que você é 50% pai e 50% mãe. Teu pai é o quê? 50% teu avô, 50% avó. Ótimo! Por consequência, você é o quê do teu avô e da tua avó? 25 pelo menos, né? 25% cada um. E essa árvore vai indo. Então você é 12,5% cada bisavô, cada bisavó. Você é 6,125% do teu tataravô, da tua tataravó. E hoje as pesquisas de psicogenealogia, elas comprovam que a gente tem a herança de memória celular. Imagina.
de pelo menos 7 gerações. Se você fecha os olhos aí agora, você consegue se sintonizar através da sua imaginação com micro pedacinhos de muitas pessoas. Imagine mais de 240 pessoas com informações de memória celular, ou seja, de pedacinhos de histórias, pedacinhos de questões atuando em você. Paula, mas o que você está me falando? É uma coisa mística? Uma coisa, sei lá, religiosa? Não. É uma coisa matemática, fisiológica, genética, celular. Porque se você é 50%, 50% teu pai, 50% tua mãe, são informações que estão dentro de você. Consegue entender isso que eu tô falando? Pessoal que está assistindo aí, consegue entender o que eu tô falando? Porque, assim, são informações que estão presentes dentro de você. E a psicogenealogia, aprofundando junto com a epigenética, que são ciências novas, pouca gente ouviu falar sobre esses nomes, né? São ciências que pesquisam profundamente qual é a nossa relação genética de memória celular com a nossa família de origem e como que isso impacta na nossa vida. Como que isso impacta na nossa vida? Através da conexão dessa sensação de coisas que estão armazenadas dentro dessa memória celular. Tá compreendendo, né? O pessoal tá falando que tá compreendendo. Uhum, Então, sim. veja, uma pesquisa muito séria, que eu estava me recordando ontem, que foi feita uma pesquisa que a gente herda a sensação, por exemplo, a tua avó materna, a mãe da tua mãe, ela teve lá a gestação da tua mãe. Durante a gestação da tua mãe, ela teve sensações, ela teve sentimentos, ela teve medos, ela teve muitas coisas. Imagine, porque hoje a gente ainda tem muitas informações, a gente tem terapias e tal. Naquela época, da tua avó materna, sabe-se lá o que que tinha, sabe? A minha avó materna mesmo, minha mãe estava me contando, ela teve minha mãe com 38 anos, minha mãe foi a última filha dela. Diz que o irmão mais velho dela tinha 21 anos, falava para ela, véia barriguda, que absurdo, isso que ele falava. Porque era um absurdo uma pessoa de 38 anos ficar grávida. Imagina quais foram as informações de memória, quais foram as informações de sensações, de hormônios liberados, de medos que a minha avó teve. Ela foi ter a minha mãe em São Paulo escondida, porque ela tinha vergonha. Ela deve ter tido medo de morrer. Imagine quantas coisas ela sentiu na gestação da minha mãe. E você pode ir pensando aí na gestação da tua mãe também. Então, essa pesquisa, ela revelou o seguinte, que você herda essas sensações através da sua memória celular. Imagine que essas sensações, esse medo, essa angústia, essa vergonha, isso aí ficou ali, passeando dentro do teu corpo em stand-by. Porque você é 25% essa avó, tudo bem? Já entendo melhor sua pergunta, tá, Magnus? Então, legal. Então, você é 25% dessa tua avó. Então, essas sensações, elas estão passeando aí dentro de você, mas elas estão em stand-by. Aí acontece um evento na tua vida, um fato que você passa. Um fato. Imagine um fato que acontece com você. Por exemplo, você descobre que está grávida. Tá? No meu caso, eu não descobri que estou grávida, mas vamos ver uma coisa que eu possa exemplificar aqui. Mas vamos supor que você descobre que você está grávida. Era para ser um evento razoavelmente tranquilo para você se você estivesse só com a tua própria vida. Porém, como você tem essas informações dessa dor que a tua avó passou, então, dependendo de como você descobre que você está grávida, ou você que é homem descobre que a tua namorada está grávida, que a tua esposa está grávida, por exemplo, que é um exemplo, né? Você pode ter sensações de pânico, você pode ter sensações de medo, você pode ter sensações de angústia que não são tua. Entende? Assim como, por exemplo, como a gente tem essa memória celular dos nossos antepassados, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do carro, que eu acho bacana, que é mais fácil de entender. Você freou e quase bateu o carro. Ali é desencadeado uma adrenalina, né? Desencadeado um pânico rapidinho ali, uma ansiedade naquele momento, que é aquele rompante, aquele estresse de rompante, né? O susto. Era para ser um susto. Porém, como você tem informações dentro da sua memória celular, você pode desencadear um transtorno de pânico.
Você pode desencadear como se fosse um estresse pós-traumático muito simples. Por quê? Porque toda essa informação, ela está dentro de você. E o que vai acontecer? Você pode, então, ter a potencialização dessas questões quando você vive um evento que te estressa, que te desencadeia, essa seria a melhor palavra. Por que eu estou te contando isso? Porque nós temos essas informações dentro e não temos ideia de que temos essas informações dentro. E não existe doença, não existe transtorno, não existe nenhum sintoma, seja ele físico, psicológico, financeiro, de relacionamento de casal, não existe nenhum sintoma que não esteja vinculado a uma história, a uma herança que está dentro de você. E essa herança, ela determina pelo menos 95% de quem você é hoje. Então, eu vou fazer a pergunta que trouxe a gente a essa live. Você cria a sua vida. Será? Entende por que eu fiz toda essa introdução aqui? Eu vou ver o que vocês estão falando, mas faz sentido eu ter feito toda essa introdução aqui para vocês, gente? Você cria a sua vida com 95% de herança só de memória celular, fora todas as outras heranças que a gente tem. O que é esse tal de criar a própria vida? Que pressão é essa que nós mesmos estamos fazendo sobre nós mesmos, dessa história de protagonismo de vida? É uma pressão tão bizarra que faz com que todo mundo só aumente o sentimento de culpa, ao invés de sentir leveza em construir a própria vida. E eu me dei conta disso, Bah, de uma forma tão impactante essa semana. Falei, gente, a gente precisa compartilhar isso, que isso é muito sério. A Bia, putz, deixa eu ver o que eu vou nome. Como se mensura isso? Como se não tem uma mensuração específica, porque assim, todos nós, Amagnos, quando você nasce, imagina que essa criaturinha aqui é a Bárbara. A Bárbara aí que está junto com a gente. A Bárbara, quando ela foi concebida, o que ela faz? Imagina a árvore genealógica, papai, mamãe, avós, vai imaginando várias bolinhas formando a árvore genealógica, tá? No momento que a Bárbara é concebida, por conta dessa questão da memória celular, da genética, ela faz o seguinte. Imagina que ela ganha uma trouxinha vazia, essa trouxinha aqui. E ela vai passear na árvore genealógica. Lógico que isso não é uma coisa consciente, né? É essa conexão de herança aí que ela faz. E ela vai fazer comprinhas de probleminhas. Eu chamo respeitosamente de trecos. Então, ela vai lá na árvore genealógica, ela vai pegar trequinhos para ela levar para a vida dela, para ela resolver. Porque a gente nasce para resolver problema, que senão não tinha para que a gente nascer, né? Então, na verdade, a gente é continuidade de famílias, a gente é continuidade de casais, a gente é continuidade de histórias. Histórias bem densas, histórias bem difíceis, histórias bem complexas que vêm lá de trás. Isso está claro. Então, como a gente é continuidade... Lá o teu tataravô estuprou a tua tataravó, você não tem que se meter nisso. Você nem sabe por que isso aconteceu. O que importa é que nesse movimento ali que aconteceu através de uma agressão, nasceu o teu bisavô, vamos supor. E quando nasceu o teu bisavô, essa herança de agressão também veio com ele, assim como essa herança de vítima veio com ele. E dessa forma ele encontrou uma mulher que foi a mulher certa para ele, que casou com ele ou não, e que teve um filho que foi teu avô. E aí veio vindo, essas informações vieram vindo. E aí, quando você é concebido, a Bá foi concebida, ela pegou a trouxinha dela e falou assim, ai, deixa eu ir lá na minha árvore genealógica comprar umas dorzinhas para eu administrar. Ah, eu vou comprar uma dor de abortos, vou comprar uma dor de, deixa eu ver, ai, de problema financeiro é legal, né? Problema financeiro eu gosto, vou comprar. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, vou comprar problema de relacionamento de casal? Ah, pelo menos uma vez na vida a gente tem que ter um probleminha de relacionamento de casal, né? Senão não tem graça. Ai, legal. Deixa eu ver o que mais. Aí ela foi lá, vamos... Ótimas compras. Tá adorando. Por que a gente faz isso? Por lealdade, por respeito. É uma lei inconsciente que faz com que a gente sinta que para fazer parte da nossa família de origem, a gente tem que se grudar nesses problemas. A explicação tá ficando didática? Tá dando para entender? Sim, eu tô. Você tá?
pessoal diz Aham. aí se tá. Não Eu gostei vou muito das parar. compras, mas eu tô. Não gostou das compras, Vá? Não, achei bem. Alguma Não dessas é gostei desse parecida com supermercado, eu você? quero trocar de supermercado. Então, mas não dá pra trocar de Eu sei, supermercado, não dá. também é didático isso, né? Muito Não ruim. pode, gente. Você pode querer Mas, comprar e é interessado isso, né? Porque se fala muito, né? Ah, e se você pudesse trocar de problema com outra pessoa, né? Você trocaria? E a pessoa nunca trocaria, né? você poderia até Então não trocar, mas dá. possivelmente seria um problema muito pior para você administrar, porque os problemas É. que você tem, entenda isso, isso é até legal de anotar, tá, gente? A mesma capacidade que você tem de se ligar a um tipo de problema, através dessa Uhum. lealdade, dessas comprinhas que você fez lá na sua família, a mesma capacidade que você tem de pegar justamente esse tipo de problema para repetir, é a mesma capacidade que você tem dentro de resolver. Vamos anotar isso? A Isso é legal mesma, mesmo. fala até em voz alta aí, a mesma capacidade que eu tenho, fala aí comigo, Bá, A mesma capacidade que eu tenho de pegar problemas de pegar problemas da minha família para repetir, da minha família para repetir é a mesma capacidade que eu tenho é a mesma capacidade que eu tenho de resolver. de resolver. Olha que incrível que é isso, porque isso te dá margem, te dá condição para você ter missão de vida. Porque durante a sua vida, até você se tornar consciente, eu Sim. acredito que quem está aqui com a gente não está brincando, né? Porque não é uma live de groselha, não é uma live de blá blá blá, é uma live profunda. Nós estamos aqui fazendo praticamente uma sessão de terapia sistêmica. Então, quem vai ficar com a gente realmente está interessado em se conhecer melhor, está realmente interessado em se aprofundar em si mesmo, nas suas heranças, não é mesmo? Então, até que você chegue para esse movimento de autoconsciência, de autoconhecimento, você só vai copiar e colar problema. A Bá vai andar com a trouxinha dela, copiando e colando problema, copiando e colando problema, copiando e colando problema. É leve ou é pesado ver a Bá aqui com essa trouxinha? Muito pesado, né? Tá pesadinho, Bá? É maior que eu, né? É maior que eu. Ó, ó. Extraordinário, não tinha palavra melhor para você falar. É justamente isso. Essa herança é maior do que você. Sempre é maior do que a gente. Por que que é maior? Porque ela está num campo de alma que é muito maior do que a gente e que é comandado por leis. Nós somos comandados por leis naturais e universais, que Bert Hellinger observou que são as leis da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Essas leis, elas atuam na sua alma, elas atuam no seu movimento de vida, quer queira, quer não queira, quer você conheça, quer não conheça, quer você concorde, quer não concorde. É tipo a lei da gravidade. Então, imagina que a Bá não acredita na lei da gravidade. Ela fala assim, Paula, nem adianta você vir com essa, que eu não acredito na lei da gravidade. Aí eu moro aqui no quinto andar. Aí ela vem aqui em casa e fala assim, ó, quer ver? Vou te provar que a lei da gravidade não existe. Aí ela pula do quinto andar. O que você acha que vai acontecer com ela? Vai cair um pé só igual o Saci? Eu acho que hoje eu tô ótima. Hoje eu já fiz compras e agora eu tô caindo no quinto andar. Gente, não dá Desligar e pra ir embora, questionar a lei né? universal. Não dá, assim. Não dá, entendeu? Ai, Mas não serve, são leis. As leis sim. da nossa natureza humana, elas também estão regulando, elas também estão trabalhando na gente. Então, o autoconhecimento, que é esse movimento de você saber que as coisas existem, respeitar essas coisas, faz com que você tenha um outro movimento. Então, assim, você foi lá e comprou um monte de questões difíceis da sua família. Todo mundo faz isso, tá? Uhum. Paula, como que eu sei que eu tenho um monte de questões difíceis da minha família? É só você ver o que está acontecendo com você hoje que você não gosta. Faz uma lista de tudo aquilo que está acontecendo com você hoje que você não gosta ou que você gostaria que fosse melhor. Então, por exemplo, eu gostaria de ganhar mais dinheiro, não sei o que acontece que eu não consigo ganhar. Eu gostaria de guardar mais dinheiro e por mais que eu estude educação financeira, eu estudo sobre planilha,
eu estudo formas de empreender e melhorar o meu negócio, e mesmo assim eu não consigo. Ah, eu quero, fala aí uma questão de repetição de padrão, assim, Bah, uma coisa que o pessoal geralmente reclama. Bom, antes que era o meu padrão de sair de casa, voltar, de casa dos meus pais, sair, voltar, tipo, eu tento sair, mas não consigo. Sempre tem alguma coisa que me fazia voltar, né? E Hoje fazia não mais. voltar. Mas Boa, e voltar, né? legal. Até de relacionamento mesmo, né? Eu atraio pessoas X, né? Ah, mas ele é um cara que, enfim, que me trai, que É agressivo. é Ou agressivo e fala, tal, né? Com certeza aí tem um probleminha ali, né? Que você pegou lá dessa árvore, né? boa. Então, e tem outros, né? Emagrecimento Vários. mesmo, que eu fiz aqui, por Uhum. exemplo, pessoas que abusam de drogas, de remédio para dormir, etc. Então, todos esses movimentos, que são movimentos pesados, denunciam algo que você copiou lá da sua família. Denunciam algo que você pegou para cuidar como se fosse seu, mas que na verdade não é teu. Através do movimento de autoconhecimento, você começa a ativar uma nova percepção sobre tudo isso. E quando você ativa essa nova percepção, ao invés de você ficar com o peso das questões lá da vida, né? De você ficar com as questões lá da sua família, você pode escolher ficar com a melhor parte. Você pode escolher ficar com a força. Você pode escolher ficar com as superações. Você pode escolher ficar com os bons padrões. Você pode. Mas você primeiro precisa saber que isso existe, precisa respeitar o que veio antes. O que é respeitar? Eu já vou falar mais sobre isso, tá? E ao mesmo tempo, se colocar no seu lugar. Deixar de ser mãe da sua mãe, deixar de ser mãe do teu pai, deixar de ser mãe do teu marido, deixar de querer que teu marido seja teu pai. Quando você consegue encontrar o seu lugar, você consegue fluir na tua vida. E você consegue deixar essa trouxinha, fala, trouxinha, essa trouxinha não é minha, não. É de vocês. Agora eu posso seguir a minha vida? Eu já vou fazer um exercício para a gente falar mais sobre isso, mas eu tô tentando ir por doses homeopáticas aqui para essa compreensão ficar bem clara, tá? Deixa eu ver que o Magnus falou alguma coisa aqui. Acho que a Thaís falou também, né, que você teve pânico no metrô, Thaís? Pura verdade, deixa eu ver aqui. Ai, carambolinha, não tô conseguindo subir. É, sei lá, assim. O que que o Magnus falou? Poxa, aqui lei estou atendendo agora. Citei isto essa semana. A palavra equilíbrio parece ter ficado demodê. Aqui lei está atendendo agora. Na verdade, todas as leis estão atuando o tempo todo. Todas as leis estão atuando o tempo todo na nossa vida. O que que é ordem? Ordem é lugar. É primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, por exemplo, eu tive o meu primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, para quem teve vários maridos, né? E não tem problema nenhum, tá? Cuidado com o julgamento. É o primeiro filho, é o segundo filho, é o terceiro filho, quarto filho. O que mais? É o primeiro CNPJ, segundo CNPJ, terceiro CNPJ. Tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. Eu lembro que uma vez várias coisas estavam acontecendo na minha vida financeira e profissional e eu não entendia. E aí eu fui fazer uma constelação. A constelação é uma dinâmica que a gente faz para poder observar aquilo que a gente não consegue enxergar no dia a dia. Né? Então a gente faz uma dinâmica em grupo, a gente coloca um tema e a gente começa a fazer uma investigação psicológica, sistêmica a respeito do que está bloqueando aquilo, o que está empacando aquele movimento de fluir, tá? De forma bem simples, é isso que a gente faz quando a gente junta um grupo para poder fazer uma constelação de um tema. E aí, então, eu coloquei lá a minha empresa nova, outra empresa que eu tinha, tal, e o negócio não andava, parecia que todo mundo ficava parado, a dinâmica não fluía. Aí, eu comecei a me lembrar, mas espera lá, mas eu tive um CNPJ com 2 CNPJs lá atrás, assim, acessado. Coloquei. Nossa, mas eu esqueci que meu pai, quando eu tinha antes dos 18 anos, me emancipou para eu ser sócia de uma empresa, não sei das quantas que eles abriram. Eu tinha esquecido. Porque não era uma coisa que eu tinha feito.
Quando eu coloquei esse CNPJ na constelação, tudo abriu, tudo fluiu. Eu comecei a olhar para o dinheiro, comecei a olhar para os clientes e as coisas começaram a acontecer. E aí, depois daquilo, realmente, até os meus processos financeiros, os meus processos empresariais começaram a acontecer de uma maneira totalmente diferente. Mas por que isso aconteceu? Porque eu olhei para todos os CNPJs que existiam. Eu dei um lugar para eles na minha história. Eu peguei a força de cada um deles. Então, eu fiz um movimento de conexão com duas leis. A lei da ordem, que cada um tem o seu lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. E a lei do pertencimento. A lei do pertencimento é assim, tudo e todos que existiram em algum momento na sua vida, no seu sistema familiar, têm o direito de pertencer. Então, como eu estava sem querer excluindo esse CNPJ, é como se ele tivesse vida própria e ficasse falando assim: ei, você não vai me olhar? Ei, você não vai dar um lugar para mim aí? Ei, como assim que você não vai falar comigo? Imagina que o CNPJ tivesse vida, né? E a mesma coisa acontece com... Por isso que não existe ex-marido. Por isso que não existe ex-sócio, né? Por isso que não existe ex. Cada um tem o seu lugar. Assim como, por exemplo, os abortos. Abortos são coisas que as pessoas não contam. Eu tive uma cliente agora, terça-feira, né? Que ela falou para mim que, através do movimento que a gente viveu lá na mentoria em grupo e na constelação, ela falou que ela se lembrou de uma história bem difícil, que a mãe dela, quando teve ela, queria menino, porque antes dela ela tinha perdido um bebê, que ela achava que ia ser menino e tal. Aí eu falei, quantos filhos vocês são? Ela, 2. Falei, oi? Ela, é verdade, eu não contava. O meu irmãozinho, somos em 3, eu sou a terceira, não sou a segunda. E ela ficou tão feliz, ela falou, nossa, é verdade. Parece tão bobo isso, tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é tão precioso, porque ela estava fora do lugar dela, ela viveu a vida inteira dela no lugar de segunda. Imagine que todo mundo tenha um canal de luz, um canal de vida. Imagine que vem lá do alto do universo um canal mesmo de luz, que é só seu. Só seu. Mas aí você está vivendo no canal do vizinho. Você está vivendo no canal do irmãozinho, você está vivendo no canal da avó, você está vivendo em outro lugar. Então, você precisa encontrar o seu lugar. Como que você encontra o seu lugar? Fazendo esse movimento de ordenação e de inclusão que eu estou falando. Né? Que é você contabilizar quem que veio antes em todas as áreas da sua vida. Dos teus relacionamentos, as empresas que você trabalhou, que você foi sócio, dos relacionamentos de casal, né? Que mais? Dos teus irmãos, do teu pai e da tua mãe, né? Então, quando você coloca cada um no seu lugar, você já automaticamente começa a ir para o teu lugar, porque daí você está saindo do lugar e está indo para o outro lugar, né? Lembrando que a lei da física, ela sempre atua, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, se você está no lugar de alguém, alguém não vai estar naquele lugar, né? Ou se alguém está no seu lugar, você não vai ocupar aquele lugar. Então, por isso a gente precisa encontrar o nosso lugar. E a gente só faz isso sabendo que esse lugar existe, né? Da mesma maneira que a lei do pertencimento se todos existiram, então eu preciso integrar isso aqui. Paula, mas eu tive um relacionamento que foi abusivo, foi extremamente triste, me batia, eu sofria demais, foi muito horrível aquele relacionamento, eu quero arrancar isso da minha vida. Eu queria apagar isso da minha vida, na verdade. Como que eu faço para apagar isso? Olha que incrível isso. Nenhum relacionamento chega na tua vida à toa. Nenhuma pessoa chega na sua vida à toa. Lembra que eu botei aqui que a Bá trouxe essa mochilinha de um monte de coisinhas que ela herdou lá da família dela? Imagine que ela encontrou um namorado. O namorado da Bá, eu tô falando da Bá aqui, mas é só para exemplificar, né? Aí o namorado da Bá, você acha que ele veio do além? Ou ele também tem a mochilinha dele? Hã? Tem a mochilinha dele. Ele também tem a mochilinha dele. Então, imagina que a Bá tem na família dela uma herança de vítima.
Muitas pessoas da família dela foram vítimas de guerras, mulheres tiveram problemas de relacionamento de casal, sempre foram traídas, sempre apanharam dos maridos, etc, etc. Então a Bá tem isso na memória celular dela, tudo bem? Entendemos. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai ficar de olho, inconscientemente, ela vai ficar só captando. Preciso de alguém que bata em mim. Preciso de alguém que chegue, que seja agressivo. No mínimo, seja uma pessoa que me trai, porque senão, como é que eu vou fazer parte da minha família? Aí ela encontra o Manuel. Nossa, Manuel. Aí ela encontra o Manuel tem lá na herança dele agressores, assassinos, homens que traíram as mulheres, homens que fizeram coisas, assim, dentro lá da história deles, coisas relacionadas à agressão. Aí a Bá olha para ele olha para ela, e os dois falam: Nossa, como você é lindo, ai, você é maravilhosa, ai, te quero, também te quero. Calma, calma, só um pouquinho. O negócio é o seguinte, aí ela vai fazer um acordo. Fala assim: Ô Manuel, o negócio é o seguinte, eu gosto de você, você é bonito, você é gente boa, você é cheiroso, a Bia tá fazendo assim. Você é bonito, você é gente boa, tal, só que eu tenho umas coisas para resolver da minha família. Eu preciso, pelo menos, ser traída ou levar uns petelecos. Senão, não vai dar. Aí ele fala: sério? Nossa, você não acredita? Eu tenho que trair ou pelo menos dar uns petelecos em alguém, porque eu tenho tudo isso aqui para poder colocar para fora. Aí a Bá, nossa, que genial! Aí os dois fazem um do maldito de alma. Lógico que isso não é verbalizado. Os dois se contratam de alma. Entenda de alma. Alma é esse movimento de conexão. As minhas heranças encontram as tuas heranças e a gente se une para poder repetir esses padrões difíceis da família. Então coloca aí, eu encontro as pessoas certas para me ajudar a repetir os padrões que eu herdei. Eu encontro as pessoas, vamos anotar, isso é bem importante. Eu encontro as pessoas certas para misericórdia, diz a Carla, para repetir os problemas que eu herdei da minha família. Legal. Agora que eu entendi isso, o que eu faço com essa informação? Eu respeito todas as pessoas que passaram para minha vida. Eu passo a respeitar todas as situações difíceis que aconteceram na minha vida. Eu passo a olhar para o meu passado, para a densidade das histórias, para a dor que eu vivi em cada situação, não importa qual tenha sido, e começo a perceber que elas aconteceram porque elas tinham que acontecer. Porque eu estava tão programado que não tinha como não acontecer. Aí eu posso usar a palavrinha, quem viu meu Telegram vai lembrar que eu falei sobre o que é possível, e aí você pode usar assim: tudo o que aconteceu na minha vida até aqui foi a única coisa possível de acontecer para mim. Aí, com esse novo olhar, com esse novo respeito, você começa a pegar os aprendizados da sua vida, os aprendizados de cada relacionamento difícil, os aprendizados de cada perda, de cada doença física, fisiológica que você teve. Você começa a pegar os aprendizados do pânico. Eu, Thaís, eu tive síndrome do pânico, fibromialgia, hipocondria, bulimia, o que mais? Eu fui viciada um bom tempo em álcool e cigarro, mas viciada mesmo, assim. Eu tive, assim, uma história bem densa nesse sentido, né? E eu jamais imaginei que eu estava copiando e colando tantas coisas. E jamais eu imaginei que eu tivesse dor para poder viver tudo isso. Né? Então, existe muita dor acumulada dentro de nós que vem junto com essas heranças. E a gente, então, sem saber disso, fica nesse movimento doente mesmo, que é o movimento de copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Então, entenda uma coisa, gente, toda doença é um sintoma. Toda doença, ou melhor, tudo aquilo que não flui na tua vida é um sintoma de um conflito, é um sintoma de algo que precisa ser visto, respeitado, incluído na tua história. A partir do momento que você respeita, o que é respeitar? É não querer mudar nada. É entender que não tinha outra forma de ser.
Quando você compreende isso, automaticamente a mochilinha que era pesada, ela se transforma numa força, ela se transforma numa mochila de presentes preciosos que vão impulsionar você, que você vai poder usar para se tornar uma pessoa melhor e para fazer o seu mundo um mundo melhor, através da sua profissão, através da sua vida. Eu me empolguei, né? No fim, não tem nada a ver com a história que eu contei. Ou tem, aí você vai me ajudar a achar uma correlação lá, mas quem tá aqui junto com a gente, dá para entender mesmo, assim? Coloca aí as suas dúvidas, vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Acho que nós chegamos num ponto de maturidade aqui, né, Bá? Que, assim, esse bate-papo sistêmico, ele tá evoluindo cada vez mais. As pessoas que estão ficando com a gente aqui, a gente está conversando assuntos que são mais profundos, de uma certa forma, mas, ao mesmo tempo, a gente tem tentado, eu e a Bá, a gente tem discutido muito em como trazer essas informações da forma mais didática e, ao mesmo tempo, lúdica, para que a gente juntos possa, sabe, entender como que é essa bagagem. Porque, gente, 95% de quem a gente é, do que a gente faz, do que a gente é guiado para fazer, tá com isso, tá baseado nessa herança. Então, por isso que tem aquela frase de, nossa, eu queria fazer diferente, mas eu não consegui. Você já ouviu, já viveu isso? Fala, nossa, era mais forte do que eu. Ah, eu não quero mais comer, mas a hora que eu vejo eu tô comendo. Ah, eu não queria mais beber, e a hora que eu vejo eu tô bebendo, preciso me embriagar. Um cliente meu falou, Paula, eu não queria tomar mais remédio. Mas aí eu tomei um remédio para dormir que o psiquiatra me mandou. Aí eu falei, gente, eu não tô dormindo, eu não tô dormindo, eu não tô dormindo. Ele disse, né? Aí ele falou assim, aí o que aconteceu? Eu peguei e tomei mais dois. Tomei mais dois porque eu falei, não, eu preciso dormir, porque eu não quero não dormir, porque toda vez que eu não durmo eu fico muito mal, fico muito mal, fico muito mal. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve um surto, porque daí ele ficou absolutamente fora de estado de consciência tão alterado que ele tomou 14 remédios. 14 remédios. Ele não teve um coma por misericórdia divina. Mas ele quase morreu vendo aquela situação. Ele completamente alterado, fora de si. Aí ele falou, eu tomei o remédio porque eu não queria ter o efeito colateral de não dormir. Eu falei, será? Será? Vamos investigar. Aí nós investigamos, nós fomos aprofundando e nós descobrimos algo muito precioso. Que ele queria mudar a dor da mãe dele. Ele não concorda que a mãe tem depressão. Ele queria salvar a mãe dele. Então, o que ele faz inconscientemente? Ele dá trabalho para ela. Ele dá um jeito de dar trabalho para ela. A mãe não dormiu a madrugada inteira, que é a forma melhor de ficar viva. Tem problema o tempo inteiro para administrar, porque tem que ficar cuidando dele. Então, de uma forma inconsciente, ele faz aquele movimento de se dopar, parece que é porque ele quer dormir. Mas, na verdade, encontrando lá na profundidade da raiz do sintoma, a gente vê que é um movimento de amor de alma. Então, por exemplo, qual é o teu problema? Paulo, o meu problema é, sei lá, emagrecer. Eu queria emagrecer. Qual é o teu problema? Então, nós vamos investigar. Por que você come? Quem que você tá querendo, o que você está querendo denunciar com isso? Ana, tá aqui, querida. Que legal, é complexo, né? Mas faz sentido. Então, sempre tem uma denúncia, mas essa denúncia ela é profunda. E ela é uma denúncia difícil, porque é difícil olhar para isso. Muitas pessoas que engordam muito, a gente vai investigar, tem abortos na família. Às vezes ela teve um irmão gêmeo na concepção, o irmão gêmeo não nasceu e é como se ela comesse, como se não, né? Ela come, ela gasta pelo irmão que não é visto. É uma denúncia de alma. Ela fala assim, ei, vocês não vão ver meu irmão? Vocês não vão ver meu irmão? Vocês não vão ver meu irmão? Então ela sacrifica a vida dela, denunciando o tempo inteiro aquela falta, aquela falta. Paulo, e se eu nunca souber que teve um aborto, para isso a gente faz os exercícios sistêmicos.
Os exercícios sistêmicos de inclusão, eles são exercícios que a gente movimenta a inclusão de todos os excluídos, de todos os tipos de excluído. Foi inclusive o que a gente fez nessa terça-feira com o grupo de mentoria, a gente fez um exercício muito profundo. Na verdade, nós ficamos 2 horas em exercício, né, Bá? A gente foi assim. 2 não, né? Porque nunca é só naquele momento. 2 não, porque nunca é só naquele momento. Tem abertura de campo antes, né? Depois também fechamento de campo. A gente vai dormir com aquilo ainda reverberando, né? Até agora, tá? Porque é muito profundo, né? Na verdade, na segunda-feira a gente já começou a trabalhar de alguma maneira isso, tanto é que daí as sessões individuais, o pessoal vai trazendo temas parecidos nesse sentido, né? E, inclusive, as pessoas novas que chegam, às vezes, para fazer uma sessão, que chegam para tirar uma dúvida, às vezes não vem para fazer sessão, mas chega para tirar uma dúvida, etc., elas estão sempre ligadas a esse campo de soluções que a gente está trabalhando. A Bia está falando que está cansada até hoje, né, Bia? Sim. A Bia ficou dormindo, ela precisou dormir um pouco mais. Eu hoje, porque quer queira, quer não queira, eu como facilitadora também tenho alguns movimentos que são tomados pelo campo, né? Hoje de manhã eu tinha alguns compromissos pessoais meus, mas eu não conseguia acordar. Eu botei o Soneca lá, que aliás, eu até botei ele nas histórias que eu ia falar sobre isso, né? Eu botei o Soneca e eu simplesmente não acordei. Eu vou acordar 10h37, exatamente. Fiz até fotos aí. 10h37. Aí eu falei, olha que interessante, né? Qual é o nosso tema da live de hoje? Você cria a sua própria vida. Será? Por que será que eu dormi além do que eu queria dormir? Vários sintominhas ali estão por trás disso. Então, eu precisava descansar, né? Meu corpo pediu um descanso a mais. Meu corpo pediu para eu digerir um pouco mais aquilo. E, de alguma maneira, pediu para eu cessar o meu pensamento, porque enquanto eu estava dormindo, eu não estava pensando. Então, gente, a gente precisa aprender a respeitar, inclusive, os movimentos do corpo, sabe? Respeitar quando o teu corpo pede para você dormir um pouco mais, respeitar quando o teu corpo pede para você comer um pouco mais, respeitar quando o teu corpo pede um choro, né? E até mesmo os sentimentos que são considerados ruins, mas que eles precisam ser vistos. Geralmente a pessoa entra em contato comigo, e fala assim, nossa, eu tô com muita raiva de uma coisa, eu queria arrancar essa raiva de mim, eu não queria sentir essa raiva. Só que não é esse o caminho. Sim. O caminho é você olhar para a raiva. A raiva, ela quer te dizer alguma coisa, sabe? É bem louco isso, mas assim, a raiva, ela quer te contar um segredinho. Você pode conversar com a raiva. Como é? Nosso corpo é um reflexo. Na verdade, é através do corpo que a gente materializa as coisas, né? Então, se eu estou materializando no meu corpo certas coisas, é porque antes disso, né, já teve a energia do sutil, já teve o pensamento, já teve o sentimento. Aí eu estou materializando no corpo, né? Inclusive, se fala, você bate o dedão, né? Até bater o dedão não é uma coisa assim, bati o dedão, só bati o dedão. Não, bateu o dedão por algum motivo, entendeu? Tem a ver com pensamento, tem a ver com sentimento. Parece que não, mas, né? Existe uma correlação muito grande aí. A gente não é separado, né? O que a gente pensa, materializa. Então, e a melhor forma, né? Muita gente perguntando, como é que eu vejo isso e tal? Tá na autoobservação, né? Como é que tá teu corpo hoje? Né? Se tem alguma dor, tá sentindo dor? Tem gente que sente dor de cabeça e acha que dor de cabeça é normal, toma remédio todo dia pra dor de cabeça. Gente, dor de cabeça não é normal. Nenhuma dor é normal, na verdade. Toda dor acusa algo que veio antes, né? Um pensamento, um sentimento. Então, se você não olha para isso e se dopa, em algum lugar aquilo ali vai despertar novamente, de outra forma, né? Porque vem nos pequenos avisos. Fez uma dorzinha de cabeça ali, ok, vai lá, toma um remédio. Daqui a uns meses, mesma coisa, vai lá, toma um remédio. Daqui a 2 anos, você tá com uma enxaqueca e você não consegue mais abrir o olho, aí você fala, meu, da onde que tem essa enxaqueca? Sim. Entendeu? Então, assim, como a Paulinha falou, né? Você respeitar o seu corpo. Precisa ser respeitado, né? É algo que tá gritando ali pra ti, né? Já tá berrando, tem uns que já estão berrando. E é bem interessante isso que você fala, porque assim, além daquilo que eu penso, eu materializo,
Se eu sou influenciada por essa memória celular, por essa herança de família aí que a gente estava falando, 7 gerações que atuam em você, né, que estão aí em micro pedacinhos de questões difíceis para resolver, que estão aí, né? Além disso, a gente tem todo o ensino de crenças limitantes. Tudo que a gente aprende a significar na vida tem uma conotação muito forte, principalmente de culpa. A gente é ensinado a sentir culpa. E a culpa, Uhum. hoje eu vejo mesmo em consultório, sabe, gente? A culpa, ela tem tantos ganhos. Falar, Paula, você tá de sacanagem que culpa tem ganho. Tem, as pessoas amam se sentir culpada. Eu amo me sentir culpada. Porque a gente é vítima. Quando a gente é vítima, a gente coloca a culpa fora. Entendeu? Só que o movimento de culpa ele é muito grande. E a gente perde muita coisa através da culpa, mas a gente ganha muita coisa através da culpa. Porque a gente foi ensinado a dar um significado mesmo, muito bom e muito grande, muito importante para a gente ser vítima das coisas. Por isso que É. tem gente aí discutindo um monte de coisa. Ah, mas a política é isso, a política é aquilo. Ah, mas porque meu chefe isso, meu chefe aquilo. A história, agora, lembrando da história, né? Até me ocorreu aqui. A história que eu contei, né? Que tinha dois funcionários, o João e o Carlos. O João chegou lá para o chefe dele e falou assim para o chefe dele: Ô chefe, o negócio é o seguinte, eu tô aqui faz 15 anos nessa empresa, tô ganhando a mesma coisa faz um tempão, já pedi aumento, ninguém me dá. E o Carlos tem 3 meses que entrou aqui, já ganha a mesma coisa que eu e está sendo pleiteado para uma vaga lá para ele ser promovido. Acho uma baita sacanagem. Vim aqui tirar a satisfação. Posicionamento de. Vamos dar um nome para isso? Posicionamento de vítima. De vítima? Concorda? Ótimo. Esse foi o posicionamento dele. Não vamos julgar nenhum nem outro aqui. João, que teve esse posicionamento, teve um posicionamento aprendido, que soma com as heranças dele, que soma com as coisas dele e faz ele responder a vida dessa maneira. Sim? Legal. Aí, então, o chefe dele era muito sábio. Eu admiro muito esse chefe, porque ele, na verdade, não era nem um chefe. Ele era um líder. Isso, ele é vítima. Legal, todo mundo está escrevendo, né? Legal. Aí, o que o chefe dele fez? Pegou e falou assim, olha só, João, antes da gente ter essa conversa, vamos fazer o seguinte, você pode descer lá na banca de frutas do seu Pedro, vê lá com ele se tem umas laranjas para a gente colocar na hora do almoço aqui de sobremesa. Aí o João, mas que pessoa sem noção, gente, fala sério, né? Mas era o chefe, né? E ele estava querendo conversar, ele falou, vou descer, que é melhor eu descer do que reclamar mais. Beleza. Desceu lá, deu 5 minutos, ele já voltou. Ele falou, ô chefe, o negócio é o seguinte, não tem laranja, e se quiser laranja para algum dia, tem que encomendar com antecedência. Tá bom? Vamos voltar a conversar lá no nosso assunto. Aí o chefe dele respirou, falou assim, só um pouquinho, rapidinho, rapidinho. Aí pegou o telefone e ligou pro Carlos. Ô, Carlos, sobe aqui um pouquinho, eu quero falar com você. O Carlos subiu lá. Ô, Carlos, desce lá rapidinho, na banca do seu Pedro, e vê com ele lá se tem laranja pra gente colocar de sobremesa aqui. Aí o Carlos olhou com aquela cara de tipo, o Carlos não, o João, né? O João olhou com aquela cara de, acabou de pedir para eu descer lá, por que tá fazendo isso? Aí o chefe falou, me aguarde. Aí o Carlos desceu, conversou com o seu Pedro, voltou, depois uns 10, 15 minutinhos ele voltou. Aí falou assim, chefe, então, hoje não tem laranja não, tá? Só que tem melão, tem uva, tem bergamota e tem melão. O que o seu Pedro falou? Que se a gente quiser comprar várias frutas, assim, comprar uma diversificação e tudo para botar hoje ali no refeitório, como sobremesa, ele faz um desconto. Se quiser já encomendar laranja para poder garantir que vai ter laranja nos outros dias, ele também já encomenda. E se quiser já fazer o pacote da semana, daí ele negocia com a gente por tantos reais cada fruta. Quer que eu desça lá para terminar de negociar e pedir para ele entregar? Porque, aliás, ele entrega para a gente daqui a pouco, se você quiser. Aí o chefe falou, não, 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 obrigada. Aí, então, o chefe vira pro João e fala, ô, João, o que você queria conversar comigo mesmo? Aí o João fica com vergonha e vai embora. Não, nada, 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 não. Mas, assim, qual era o posicionamento, né? Ah, Carlos teve um posicionamento protagonista, se a gente for pensar no nosso tema aqui de hoje. Ele teve um Um pouco posicionamento mais. ativista. Oi? Também com base nas experiências dele, né?
Ele, Bom, claro, ele foi um pouco mais ativo que o João, né? Mas com base na experiência dele, ele foi mais serviente, né? Tipo, ele serviu mais para o chefe dele, né? Talvez seja um dia que ele estava inspirado, porque entrou também no trabalho agora. Ou pode ter sido várias coisas, na verdade, né? Mas já deu para ver que a atitude de um é muito diferente da atitude do outro. E o de vítima, sim. tu logo já percebe, né? E parece que tudo está sendo feito para sacanear ele, né? Inclusive, pedir para ele descer é sacanear. O meu chefe quer sacanear comigo, quer, né? Tudo é alguém te sacaneando, né? Tudo é uma terceira pessoa está te fazendo isso, né? Sim. Até me fez lembrar rapidinho uma história. É muito mais fácil, às vezes, eu chegar para uma amiga e falar: ai, meu namorado fez isso comigo, olha só como eu sofro, do que eu falar, putz, qual que é a minha responsabilidade, né, na ação do meu namorado comigo, né? É muito mais fácil me Uhum. colocar como vítima e, né, sentindo culpado do que realmente, não, tá bom, por que ele fez isso comigo? Vamos descobrir aí. Você diz, né? É muito mais fácil se colocar como vítima. Por quê? Porque é o caminho mais conhecido e é o caminho mais aprendido, mais valorizado. Uhum, sim. Então, o nosso posicionamento, ele é treinado para a gente não ver além do aparente. Ele é treinado para a gente ver com os olhos da maioria que a gente ouviu falar e que a gente acabou aprendendo, como se fosse normal. A síndrome da normalidade acaba com a nossa prosperidade, gente. Porque a síndrome da É, normalidade é entrar no movimento que está todo mundo falando. Você é. sabe que tem uma pessoa que quer fazer uma live comigo, não consegui até agora marcar com ela uma live, porque ela está envolvida, tão envolvida com o negócio da política, ela está criticando tanto que eu falei, não tem como entrar em contato com ela. Porque a energia que ela vai trazer é uma energia disfuncional. Uma coisa é você ter um posicionamento ideológico, né? Você tem uma religião, você tem uma filosofia de vida, etc. Outra coisa é você se envolver no tema que a maioria das pessoas está falando, e a maioria das pessoas vai se envolver no tema sem nem ter profundidade naquele tema, porque simplesmente se sente vítima. A maior parte das pessoas que está prosperando agora, gente, nessa época de crise, são as pessoas que estão cuidando da própria vida. Sabia? São pessoas que estão olhando para si, que estão aproveitando a quarentena para se aprofundar em si mesmos, para estudar, para buscar um autoconhecimento, né? Tem pessoas que estão comprando cursos online, que estão fazendo terapia, que estão fazendo ginástica, que nunca tinham feito antes, estão fazendo, estão cuidando da alimentação. Isso é o protagonismo da vida. Quando você pega a sua vida na mão e você começa a entender que existe uma forma tua de se relacionar com a vida. Uma das coisas que foi confirmada, eu comecei a fazer uma formação nova, né? Eu comecei a fazer uma formação nova para agregar mais conteúdo aqui para o nosso trabalho. Eu e a Bá, a gente criou uma metodologia de uma metodologia muito linda, né, Bá? A gente criou uma metodologia agora de autodesenvolvimento para as mentorias de transformação sistêmica, que a gente traz o mapa da tua personalidade. O mapa da tua personalidade baseado em dois aspectos: o aspecto da sua natureza, né, que é aquilo que você herdou matematicamente falando, e o aspecto do teu biotipo, que foi formado da tua gestação até os teus 14, 7 Seis anos. anos de idade. Seis, Até sete. os 6 anos de idade. Então, a gente está trazendo esses dois aspectos para você entender o que você recebeu de herança. Então, assim, você já começa a se perceber de uma outra forma diferente. Mas isso daí foi um adendo. Eu comecei a fazer a formação e ontem estava assistindo uma aula bem profunda e ali se confirmou algo que eu já imaginava. A era do coaching tem dito muito assim: você pode ser, fazer e ter tudo que você quiser. Eu já falei muito isso. Mas você não pode ser, fazer e ter tudo que você quiser. Você pode ser, fazer e ter tudo que o teu movimento de vida traz para você. Você tem aquilo que é possível para você. Você faz aquilo que é Uhum. possível para você. E tem gente se matando. Meu Deus, vai acabar a live. 28 segundos. Tem gente se matando porque fica se comparando com os outros. Ai, É a gente, eu pior vou abrir coisa. uma outra live só para poder fazer a finalização, tá? Eu não vi mesmo. Isso. Nossa, Encerra essa para gente, poder salvar
encerra essa para poder salvar e daí abre outra. Tá bom, vamos lá.